É uma alegria estar aqui de novo. As últimas semanas ocorreram alguns imprevistos que eu não pude entrar, mas estou feliz por esse novo estudo, por esse novo capítulo que está muito especial. Está assim, cheio de lições e de informações muito, muito interessantes, muito impressionantes, né? Desse episódio aqui, vivido pelo povo de Israel. Bom, eu vou começar agradecendo a Deus, sou grata a Deus pelas bênçãos da semana, porque mesmo em meio à correria do dia a dia, Ele tem estado conosco, demonstrando seu amor e derramando suas bênçãos, né, sobre nossas vidas. Só tenho a agradecer. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, algum agradecimento, algum pedido especial? Eu lembrei aqui, eu queria agradecer especialmente pela Jane, né? O irmão Daniel colocou ali no grupo, agradecendo a Deus pela decisão dela do rebatismo. E ela faz parte do grupo do Zoom. E ele estava agradecendo a Deus, né? Pela decisão dela. Então, louvado seja Deus por ela. A gente também ficou muito feliz de receber essa notícia. Compartilhar essa alegria. Mais alguém? Alguém mais, quer dizer? Acho que nada, né? Por enquanto, acho que nada. Então, vamos orar? Eu pedi para alguém de vocês orar. Alguém de vocês gostaria de orar pra gente? Vamos nos colocar de joelhos. Eric, você oraria para nós? Posso orar? Bom, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Obrigado pelos testemunhos também, pessoas que decidiram ao teu lado. Obrigado por estares guiando nas nossas vidas. E se alguma coisa, Senhor, temos te desonrado, pedimos perdão, transforma nosso coração e ajuda-nos a andar nos teus caminhos. Pedimos agora entendimento, teu Espírito estar presente, nos que já estão aqui, nos que depois vão entrar, para nos fazer compreender o que vamos estudar e revisar e a não cometer os mesmos erros do povo de Israel do passado. Em nome de Jesus, amém. Agora que eu estava aqui observando, acho que o irmão Jean não entrou ainda, só vou mandar uma mensagem rapidamente para ele. Ele vai dirigir o estudo hoje. Ele deve estar entrando a qualquer momento, mas enquanto isso a gente vai começando. Pronto. Pronto, aqui. Ótimo. E aí, pessoal? Mandei aqui mensagem para ele, provavelmente ele deve estar entrando. Não sei se vocês todos leram o capítulo dessa semana, mas ele tá, assim, especialmente como eu falei, com várias lições. E eu fiquei bastante impressionada, né? Com vários detalhes que eu não estava lembrando, alguns eu realmente não conhecia, alguns eu não estava lembrando, e é muito bom quando a gente vai aprendendo novas coisas. Eu tô lendo no ano bíblico, também tô nas histórias do povo de Israel. Mas aqui eu tô um pouquinho ainda para trás, né? Aqui já tá um pouco mais adiantado. Mas é maravilhoso, assim, ver as operações de Deus. Mas o que a gente vê muito na história do povo de Israel é que, de tempo em tempo, eles acabam descrendo, ou descrendo não, eles são muito esquecidos. E eu acho que a gente também é muito esquecido, né? A gente se vê muitas vezes na, na vida do povo de Israel. Porque o tempo inteiro Deus faz grandes milagres por eles. E aí, se acontece alguma coisa, qualquer por pequena que seja a coisa, eles já ficam, gente, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai morrer no deserto, Deus nos deixou, a gente, né? Então, assim, muito rápido eles esquecem e decidem, às vezes, apostatar ou desistem rapidamente. E aí Moisés está lá como servo de Deus, intermediando, né, um exemplo de Cristo
por nós, que ele se coloca entre Deus e o povo por várias vezes já antes, mas aqui a gente vê novamente aqui na história dos espias que Moisés ele intercede a Deus pelo povo. E aqui a gente vai ver de novo. Bom, aqui no início vem falando sobre que eles chegam, né, às portas eu não sei se o irmão se o Júlio já chegou, acho que não ainda, mas que eles chegam às portas, né, de Canaã, e aí eles são enviados espias por 40 dias para examinar a terra. E eu fico. E aí depois eles voltam. Vou fazer essa. Contar aqui rapidinho, mas quando vocês quiserem comentar, podem ficar à vontade. E aí eles voltam de ter examinado a terra. E aí, primeiro eles chegam falando das coisas boas. Eles falam de tudo que é bom, de como tudo era grande, os alimentos, né, a terra fértil, ah, como tudo era muito abundante. Eles trouxeram até algumas coisas de lá, alguns alimentos, né? Aqui fala sobre as uvas, enfim, caixa de uva gigante, romãs, figos, coisas muito boas. Mas aí, depois de terem falado de tudo que era bom, chegam os 10 e falam das coisas ruins. Eles falam, que diz que eles falaram sem ânimo da sua capacidade, que na realidade eles não tinham capacidade de possuir a terra. Então, aqui eu já fiquei pensando, né, que às vezes a gente é pessimista e na realidade não é só o pessimismo, mas é a falta de confiança em Deus. E assim, o olhar, o que causou, Não. como Quer? foi, assim, como Deixar? repercutiu aquele. Débora, acho que seu áudio tá ligado, se você puder desligar pra gente. Não sei se você queria comentar, né? Mas se quiserem comentar, pode ficar à vontade. Mas eu já fiquei pensando, né? Como muitas vezes a gente vê o lado ruim das coisas, ou o lado difícil das coisas, ou não vê as coisas por um lado espiritual, né? Como se a gente tivesse, como se somente nós tivéssemos no controle, não tivesse alguém a mais. E ali nesse caso, já passo para ti, Matheus. Nesse caso, Deus tinha dito: vocês e vão possuir a terra. Entendeu? A palavra de Deus, eles deveriam confiar na palavra de Deus para que ela pudesse se cumprir. Mas eles decidem não confiar porque não estavam vendo que aquilo seria possível aos olhos deles, né? Pode falar, Matheus. Se a gente for pegar meio que um tipo e um antítipo, né? A gente também recebeu um relato de quão belo é a Canaã celestial, né? Então, a gente vê lá o profeta em Apocalipse falando sobre como ela é e tudo mais. A gente vê sobre isso. Só que a gente também sabe que há algumas dificuldades até chegar nessa Canaã celestial, né? Há algumas coisas que devem ser feitas, alguns pecados que devem ser vencidos. Assim como tinha todos aqueles cananitas, aqueles gigantes, antes de entrar em Canaã, hoje em dia a gente também enfrenta gigantes, pecados, tentações para poder receber a nossa entrada em Canaã. Só que do mesmo modo que lá atrás, quem era o responsável por vencer aqueles gigantes era Deus, e Deus prometeu que eles entrariam naquela posse, hoje em dia é a mesma coisa, né? O responsável por vencer os pecados para a gente poder acessar a Canaã Celestial é Deus. A gente não tem que desanimar, achar que a gente não tem força para isso. Porque quem é o responsável por colocar a gente na Canaã Celestial, ou na Canaã terrestre, a Canaã terrestre vencendo gigantes, e a Canaã Celestial vencendo tentações e pecados, é Deus, não é a gente. Só que muitas vezes a gente não entende isso. Então a gente age como os 10 que simplesmente diz: eu não sou forte o suficiente para entrar na Canaã Celestial, e acaba que a gente morre no deserto, como aconteceu com eles. Uhum, É, exatamente. só pontuando aí, Belinha, rapidinho. Eu pensei exatamente o que o Matheus falou para falar, né? Mas aí ele falou primeiro, então tá ótimo. Mas é muito interessante mesmo, porque esses 10 aqui é aquele povo que não, a gente vai pecar até a volta de Jesus, não tem o que fazer, vamos se entregar e pronto, acabou. Mas dois ali não, dois falaram não. Até, nossa, Deus já nos deu, não precisa ficar nisso. Vamos, dá sim para vencer, porque nos méritos de Cristo a gente é mais que vencedor. Então, colocando na analogia de hoje, essa seria a nossa analogia, com certeza. Que sério, né? Muito sério. E às vezes acontece isso na nossa vida, ou a gente vê pessoas pensando dessa forma, né?
ou até julgando como se a gente quisesse fazer coisas por nós mesmos, mas na realidade é a confiança no poder de Deus que vai fazer aquilo acontecer. O irmão Jean acabou de mandar mensagem aqui, eu peço que fique em oração, ele pediu para ficar para que vocês ficassem em oração também, que ele falou, estou em conflito aqui, algo aconteceu, então vamos ficar em oração por ele, e aí a gente vai continuando aí com o nosso estudo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Vamos indo para frente? Vão levantando as mãos aí, vão me interrompendo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora, eu achei muito sério essa parte, porque aí eles vêm com uma notícia ruim, com o lado ruim das coisas, vendo somente a própria capacidade que eles poderiam ter, não confiando no poder de Deus. E aí o povo ouve aquilo, e qual que é a reação do povo? Eles vão pelo que os líderes ali estavam fazendo, entendeu? Então, ali os líderes estavam dizendo que, né, digamos os líderes, né, os que tinham ido lá espiar, os representantes de cada tribo, né, tinha ido um de cada tribo. E aí eles estavam ali como representantes do povo, e eles vêm com esse relatório ruim, péssimo, né, sem esperança, e aí, o que que o povo resta fazer? O povo pegou e começou a se lamentar, a se frustrar, disseram, nossa, olha o que está acontecendo, começaram a reclamar, Moisés, olha o que você está fazendo com a gente, Deus, eles começaram a blasfemar até mesmo contra Deus, Deus nos trouxe aqui, volta toda aquela coisa de antes, Deus nos trouxe aqui para morrer no deserto, a gente muito bem poderia ter ficado no Egito, e volta toda aquela mesma história. E eles seguem, e o que eu achei interessante, eles ouviram os exemplos deles ali, né, os líderes, e acabaram reproduzindo, né, aquele mesmo sentimento e aquele mesmo pensamento que os líderes expuseram. Pode falar, Matheus e Roberto. Então, um ponto interessante dentro disso, né, que foi comentado, é que bastou algumas coisas negativas para desanimar eles totalmente de ter aquela recompensa, né? Então, eles tinham visto as coisas boas, tinha visto os frutos, tinha visto tudo de incrível que tinha naquela terra, porém, bastou algumas coisas ruins, algumas dificuldades, que eles simplesmente se entregaram e desistiram, né? E muitas vezes o mesmo acontece com a gente. A gente está num caminho de lutar contra o pecado, de se preparar para entrar na Canaã Celestial, só que alguma má notícia, alguma má coisa que acontece na nossa vida é o suficiente para desanimar a gente e a gente se entregar de vez, como disse o Roberto ali. Isso é um problema muito grave. Eu mandei um texto lá no grupo, mas eu vou citar ele de novo mais para frente, porque aquele texto que eu mandei ele é perfeito para o que eu falo hoje aqui a respeito. E um Quem ponto compartilha com a gente. é, Pode falar. e um ponto que a gente pega aqui também, muito importante, ali tinha 12 líderes, né? E aqui a gente vê duas coisas. A primeira delas é que a maioria estava errada e a minoria estava certa, só que tinha minoria. Então, isso aqui para mim é um alento saber que sempre tem as pessoas boas, mesmo na liderança, mesmo na membresia, ou seja lá onde for, né? Então Deus sempre tem os seus ali, independente, não é que tá todo mundo tá no mesmo pacote, não é isso que funciona, né? E isso a gente vê Uhum. também hoje, tanto com membros quanto com liderança. A gente tem pastores que são da verdade presente, que tentam, que avançam, que pregam, que falam sobre, como também tem pessoas que não entenderam ainda, ou alguns que entenderam, mas jogam contra. Mas aqui é interessante a gente entender que Deus sempre tem os seus, né? E um outro ponto que me chamou muita atenção é que o povo, que nem a Bela falou, o povo foi contra Deus, porque indo contra Moisés é ir contra Deus, porque Moisés era o representante de Deus aqui. Então, e eles murmuraram, acusaram Moisés, murmuraram, disseram um para os outros que que estava tudo errado. Aí Caleb e Josué vão falar: não, gente, subamos, possuamos a terra, que é nossa. Deus nos deu, não tem quem tire, pode ser o que for, não vai conseguir. E aí o povo fechava os olhos para isso. E, meu, é muito idêntico como acontece hoje, né? Porque Jesus já teve para voltar por algumas ocasiões e, e sempre foi essa questão. O povo sempre virou as costas para Deus e para os seus. Em Uhum. 1888 foi para Jones e Wagner, em 1950 foi lá no Guilherme Mille, etc. Então,
e os pioneiros, então, sempre se viram as costas para Deus. E é por isso que as coisas não caminham para a redenção, né? Obviamente, a gente sabe que Jesus vai voltar no tempo oportuno, que ele achar que deve, e nós precisamos estar preparados, sendo Caleb e Josué, né? Porque se tivessem mais Calebes e Josué do que os espíritos dos outros 10, eles teriam possuído. Só que, infelizmente, de novo, a minoria, né? Sempre a minoria. Então, é, eu achei bem interessante isso de a gente ver que a liderança tem os bons e tem os ruins, assim como tem nos membros, ou seja, lá onde for, em todo lugar que a gente for, a gente vai ter pessoas que estão fazendo o certo e o errado. A gente só tem que estar se policiando para não ser quem está fazendo errado. E o outro ponto é a gente tomar cuidado de colocar os nossos erros na conta de Deus, assim como Adão fez, Eva, e assim como outros vários fizeram, e aqui não foi diferente. O povo jogou a culpa toda em Deus porque falou que Moisés tinha feito coisas erradas, e não era Moisés que estava fazendo nada, né? A gente sabe que Deus estava coordenando tudo que Moisés fazia. Então, quando eles atingem Moisés, na verdade, eles estavam atingindo o próprio Deus. E Jesus diz isso, né? Se fazer algum desses, estará fazendo também a mim, tanto o bom quanto o ruim. Por isso que para ele vai vir para julgar e para dizer, ó, vocês já sofreram muito e não é só nós que sofremos. Quando eu e você sofrem como seguidores de Cristo, Cristo está sofrendo. Por isso que ele vai se levantar contra o mal Uhum. para não deixar com que nós soframos mais, né? Ótimo, Roberto. E é interessante aqui que fala que eles não confiaram em Deus, porque eles também não confiavam em Moisés, né? Então, automaticamente, eles não estavam confiando em Deus, assim como a obediência aos pais se reflete na obediência a Deus, né? A obediência também aos líderes, né? E a confiança, enfim. E aqui também fala que eles limitaram o poder de Deus quando eles não creram, né? Então, isso é muito sério. É a mesma coisa que acontece hoje. Se eu não creio que Deus pode fazer o que ele disse, eu limito o poder dele na minha vida. Exatamente isso aí. Eu acho que para mim é o ponto mais chave. Eu acho que o ponto mais chave é que a gente limita o poder de Deus. E o pessoal não entende que está limitando o poder de Deus. É, muito sério. Eu não sei se foi o Eric ou o Matheus que levantou a mão primeiro, mas podem ficar à vontade. Acho que foi o Eric, né? Pode falar. Interessante um texto paralelo dessa história no Patriarcas e Profetas, capítulo 34, que traz assim, no parágrafo 281 do aplicativo: se apenas 2 homens houvessem trazido mau relato e todos os 10 os animassem a possuir a terra em nome do Senhor, teriam também adotado o conselho dos 2, de preferência ao Hum, dos 10, por causa de sua ímpia incredulidade. Mas 2 apenas haviam advogado que era reto, enquanto 10 estavam ao lado da rebelião. É muito interessante isso, né? Nossa, muito sério, né? A nossa predisposição em descrer, né? Em, nossa, muito triste, mesmo que fossem somente, mas que fossem 10. Forte mesmo. Matheus, pode falar. Tem o Hélio lá no grupo, ele pega e fala uma coisa que é bem interessante a gente pensar, que quando a gente fala do adventista mediano, a gente tem que entender que metade dos adventistas está acima dele no nível de conhecimento e de religião, e metade está abaixo. Então é muita gente, entendeu? É muita gente mesmo. Então quando você começa a descer a norma, desce mais do que a gente pode imaginar, é totalmente exponencial. Mas uma coisa que já vou dar introduzida para ela na frente, no Testemunhos Seletos 2, no capítulo Cristo Nossa Justiça, Ellen White diz assim, ó: cremos nas coisas que se veem, mas não apreciamos as preciosas promessas a nós dadas na palavra de Deus. Todavia, não podemos desonrar mais decididamente a Deus do que mostrando desconfiança no que ele diz e pondo em dúvida se o Senhor nos está falando deveras ou se nos está enganando. Então, quando a gente simplesmente não sabe se o que Deus falou é verdade ou é uma enganação, é como se a gente estivesse considerando a Deus como o próprio Satanás. Porque será que ele Hum, está nos enganando, como o próprio Satanás faz também? Então, a descrença, a gente não entende o quão sério é. A descrença é como se a gente estivesse chamando o próprio Deus, o próprio Cristo de Satanás, de diabo e de serpente.
A descrença é algo muito sério e a gente não para pensar nisso muitas vezes. Muito sério mesmo, Matheus. Nossa. E aqui, continuando, acho muito interessante porque eles estavam muito agitados, né? Falando e reclamando. E aí Moisés não, Josué e Caleb vão falar e eles não conseguem falar, porque o povo estava muito agitado. Então eles pedem o povo um pouco se acalmar. E então eles falam, e eles falam palavras de encorajamento, que nem falou o Roberto falou ali, né? Moisés não, José e Caleb começam a encorajar o povo, vamos, eia, subamos, né? E possuamos a terra, porque Deus vai dar a terra pra gente. Só que aí, qual que foi a reação do povo? Continuam reclamando. Eles não foram influenciados, né? Que nem o texto do Eric, né? Eles não foram influenciados pelos bons. Mesmo com a reafirmação das promessas de Deus. E aqui a reação do povo me chocou completamente. Eles continuam reclamando, mostrando a incapacidade deles, né, as impossibilidades. E aí eles começam a reclamar, quem sabe a gente deveria ter morrido já, quem sabe Deus poderia ter matado já a gente nesse deserto, quem dera a gente tivesse morrido então no Egito, do que morrer ah, aí nas mãos desse povo. E aí eles decidem que talvez seria interessante escolher um chefe para liderar eles de volta para o Egito. E aí eu tava lendo, já marquei aqui porque eu achei muito gritante. Talvez eles então escolheriam um chefe. E eu continuo lendo e eles realmente escolhem o chefe. Eu não lembrava disso, que eles tinham chegado a esse ponto, né? Porque a gente vê o tempo inteiro eles falando, nossa, a gente poderia voltar para o Egito, voltar para o Egito. Mas aqui eles chegam a escolher um chefe para levar eles de volta para o Egito. Eu achei isso muito, muito triste, né? Muito. A que ponto eles chegaram na rebelião deles, né? Na reclamação. O que que as sementes da murmuração, do descontentamento, que começaram lá com aquela mistura de gente, o que que aquilo trouxe, né? A que ponto o povo de Israel pôde chegar? Então aqui fala que Moisés e Arão, vendo toda aquela situação, se prostram com o rosto em terra, ali. E aí eles se prostram para orar a Deus, para pedir misericórdia de Deus, né? Josué e Caleb, eles rasgam as vestes, porque realmente estava numa situação horrível, né? De profunda tristeza. E aqui fala que Moisés e Arão se prostram para orar, mas eles nem conseguem começar a orar, então eles ficam ali prostrados por um tempo. E, e isso é muito sério, né? Aqui ainda Ellen White fala que eles designaram um comandante, e com isso eles mostraram como que eles consideravam, né, a liderança de Moisés. Então eles descartam Moisés, descartam Deus juntamente, né? E ainda murmuram contra, contra Deus. Como que esquecendo de tudo que já tinha acontecido, né? Ahn, então, no meio disso, não sei se, Roberto, você quer falar? Tá com a mão levantada? Pode E falar. ainda, e ainda, tipo, o povo ainda queria matar Caleb e Josué, meu. Olha que loucura, meu. É muita coisa pra gente absorver. Porque, olha, o povo fez tudo isso ainda, falou, não, vamos apedrejar esses dois aí, porque eles Tiro, estão... tiro. Nossa, que coisa absurda. E o pior é que a gente vai passar por isso, gente. Né? A gente vai passar por Uhum. coisas assim. Então Já a estamos gente precisa. passando, inclusive, né? Então, inclusive já estamos passando, né? Só que depois vai piorar mais ainda. Então, tipo, não é algo assim que nós seremos sim Calebes e Josués aí. Se Deus quiser, né? E precisamos ser, né? Precisamos ser. E é impressionante como que a verdade, ela gera uma revolta, né? Das pessoas que estão em pecado, né? Então, assim, eles estavam declarando a palavra de Deus ali, eles não estavam falando nada mais, né? Eles estavam reafirmando o que Deus já tinha dito, e aí o povo fica irado. E aqui, como o Roberto fala, eles queriam matar os dois. Então, muito impressionante. Pode falar, Matheus. Faz a gente pensar da mesma coisa que acontece com Elias, né? Assim como quando Elias pega e começa a falar que era para o povo ter ânimo, o povo não permanecer naquilo, o povo servir o Deus correto, Elias é tratado como perturbador de Israel, né? As pessoas, o rei, no caso, vai atrás de Elias e trata Elias de um modo meio meio repugnante, como se ele fosse o culpado de tudo que estava acontecendo e tudo mais. A gente vê que o mesmo acontece também com Caleb e Josué, o mesmo acontece com Jeremias.
e o mesmo voltará a acontecer e já está acontecendo. Então, cada vez vai ficando. A história sempre vai se repetir, né? Só que cada vez repete de um modo pior. Uhum. Que coisa, né? E assim, essas rebeldias do povo de Israel, né, acabaram causando um retardo, depois a gente vai ver mais pra frente, na entrada deles em Canaã, e eu tava lembrando que agora que ela é mais falando que são os mesmos motivos que estão retardando a nossa entrada, né? A nossa entrada na Canaã celeste, que é a murmuração, descontentamento, desgosto dos profetas do povo de Deus, né? Então, muito triste. Há esse paralelo claro entre Israel chegando em Canaã e o retardo que isso acontece, que causou, né? A gente pode ver aqui mais pra frente, né? Eles vão demorar mais 40 anos para entrar na Terra Prometida, que poderiam ter entrado nesse um mês ali, e pouco. Então, por causa da falta da descrença da murmuração, né? E é o que tem acontecido hoje. A gente continua desacreditando na palavra de Deus, desacreditando nos profetas, como Roberto e Matheus falaram, desacreditando no que Deus falou, nas promessas dele, né, da vitória que ele nos assegura. Aqui inclusive está dizendo aqui que pelo conserto de Deus, a terra estava segurada aos israelitas. Os israelitas deveriam ter ouvido aquilo, como muitas vezes tinha acontecido, né? A terra vai ser. Vocês vão herdar essa terra. Olha quanto tempo eles estavam esperando aquela promessa. Desde Abraão, aquilo sendo repetido por anos e anos e anos. Aquela era a esperança que movia o povo de Israel, sendo escravos por todo aquele tempo no Egito, né? E aqui eles, de repente, esquecem, mas Deus disse que ia acontecer. Era um concerto de que Deus tinha feito. Então, assim, da mesma forma, a gente, né? Tá escrito como nós devemos ser, tá escrito que Deus dará força pra gente e a gente muitas vezes é incrédulo da mesma forma. Pode falar, Helena. Olá, Bela, boa noite a todos. Boa noite. Uma coisa que eu queria comentar aqui é que, mesmo que Deus sentenciou o povo a vaguear pelo deserto, tem um trecho aqui muito interessante que diz assim, que foi por piedade e misericórdia que Deus os enviou de volta pelo Mar Vermelho, pois os amalequitas e cananeus, enquanto eles demoravam e murmuravam, ouviram a respeito dos espias e se prepararam para fazer guerra contra os filhos de Israel. Então vemos que mesmo na punição que Deus deu, Deus estava ainda protegendo, porque poderia acontecer coisa pior, por conta deles espiarem a terra, o povo ficar sabendo e ter toda aquela intriga que pode ocasionar por conta dessa ação, né? Nossa, é impressionante, né? Como Deus é misericordioso e a gente vê isso em toda a Bíblia, né, Helena? E Deus, ele sempre tem uma ação porque aquilo poderia ficar muito pior, né? Então, assim, mesmo os juízos de Deus, eles são cheios de misericórdia. E eu estava até lendo aqui no Patriarca desses dias, mas depois eu encontro bem certinho. Mas era uma situação semelhante. Ah, tá, a situação do bezerro de ouro. Agora eu lembrei. Aí Ellen White fala que Deus teve misericórdia, porque a gente ainda. Porque se a gente for ler ali bem certinho ali depois do bezerro de ouro, e o Moisés ele intercede diante de Deus pelo povo, mas ainda assim todos os que tinham se misturado na rebelião e que não tinham se arrependido, eles foram mortos. Então, mais de 3.000 homens foram mortos naquele dia, né? Depois da adoração ao bezerro de ouro. E Ellen White fala que mesmo que aquilo foi um juízo forte de Deus, se ele não tivesse feito, ia fazer com que o povo de Israel se tornasse que nem o pessoal antes do dilúvio, ia se tornar uma grande confusão, como é que resultou a Torre de Babel. Então, assim, como Deus vê as coisas desde o início e os próprios juízos dele são misericórdia, né? Então, eu fiquei impressionada também com esse relato, né? Com a comparação que Deus fala, né? Com o que o povo dele ia se tornar. Se ele sancionasse ou deixasse passar uma coisinha, um detalhe, né? Sem uma punição. Pode falar, Matheus. Acho que o Eric levantou primeiro. Ah, pode falar então, Eric. Tranquilo. A questão é que é duas questões que eu queria comentar. A primeira que vocês comentaram agora, a Helena também, chamou atenção. Se Deus tivesse simplesmente falado, ó, fiquem aí, os inimigos viriam e destruiriam eles.
Teve até um detalhe que não é falado aqui, né? Que teve um grupinho que disse, não, nós vamos lutar agora, depois que veio Deus dizendo, né? Não vão, agora vocês vão para o deserto, vocês vão morrer no deserto, que vocês mesmos falaram isso. Aí um grupinho que vai lá, perde, morre, volta, tudo, né? E então, assim, Deus, o fato de Deus dizer, vão lá para o deserto, voltem para o deserto, é exatamente, Deus livrando de algo pior, que seria a destruição por parte daqueles inimigos que estavam se agrupando. Não era esse, o perigo não era que os inimigos estavam se agrupando, mas é que o povo estava desobedecendo a Deus, e aí estava sem a proteção de Deus, aí os inimigos iriam derrotá-los, sem dúvida. Tá? Da mesma forma que Balaão sugeriu, nós não conseguimos contra esse povo, então vamos desviá-los de Deus, aí nós conseguimos. E a segunda tópico interessante que eu estava estudando as profecias de Daniel 11, e daí teve uma pessoa que chegou e me confrontou, assim, de forma bem educada, mas, ó, tua interpretação do rei do norte está errada, né? Daniel 11, lá, versos 40 e até o 45. Porque tem esse livro aqui da Alonzo T. Jones que coloca, né, que essa questão é lá com a Turquia, com o Império Otomano e os outros pessoal e tal, colocando naquela questão. E aí eu li o material que a pessoa me mandou e achei muito interessante. Na época, porque esse material foi escrito em 1896. Que nem foi falado ali, 1888, Jesus estava pronto para voltar. E se voltasse, as profecias de Daniel 11 iriam se cumprir naquele contexto com o Império Otomano e tal, que ainda estava sendo mantido, mais ou menos, né, por meio da Inglaterra e outros, né? Já tinha caído em 1840, mas ainda estava sendo mantido de pé, mas quando desse toda a questão, a profecia de Deus ia se cumprir naquele contexto daquela forma. Mas como não foi, aquilo passou. E agora vai se cumprir de uma outra forma, a mesma profecia. Eu fiquei admirado, assim, Deus cumpre a sua profecia, não importa, né, o contexto, Deus vai achar um jeito de fazer tudo se encaixar, né? Então, achei incrível isso. Sim, ótimo. Matheus, pode falar. Uma coisa que eu notei aqui é que esse capítulo 20 do Patriarcas e Profetas, ele basicamente tem que ser lido com o capítulo Cristo, Nossa Justiça, do Testemunho Selados 2. Porque a gente vê que mesmo após o pecado, mesmo após a rebelião, Deus ainda protegia eles, ainda queria cuidar deles, né? E aqui na página 93, o Testemunho Seletos 3 diz assim, ó. Quer ver? Achei. Diz assim, ó. Se estáis consciente de vossos pecados, não consagreis todas as vossas forças a lamentá-los, mas olhai e vivei. Jesus é o nosso único Salvador, e embora milhões que necessitam ser curados lhe rejeitem a oferecida misericórdia, pessoa alguma que confie em seus méritos será deixada perecer. Ao passo que compreendemos o desamparo de nossa condição sem Cristo, não precisamos desanimar. Cumpre-nos descansar em um Salvador crucificado e ressurgido. Pobre alma enferma de pecado e abatido e ressurgido. Pobre alma enferma de pecado e abatida. Olha e vive, Jesus enviou sua palavra. Salvará todo aquele que for ter com ele. Então, mesmo o povo tendo feito aquilo, eles ainda teriam muito tempo. Deus poderia pegar e falar, não, vou destruir todo mundo agora, né? Já destruir todo mundo naquele momento e deixar apenas a geração abaixo de 20 anos viva e tudo mais. Mas Deus ainda queria dar tempo para eles poderem ver o que eles fez, para eles entender a consequência dos atos dele, para eles se salvar naquele período, né? Só que a gente vê que mesmo assim os filhos deles mais para frente continuam rebeldes do mesmo modo, né? Muito sério, Matheus. Muito obrigada pelo comentário. Então, gente, aqui outra coisa que eu queria destacar é que depois de eles continuarem reclamando, enfim, o Josué e Caleb, eles se colocam ali e fazem outro apelo para eles. Aí eu achei interessante, porque mostra como eles eram homens de fé. Porque eles falam que Deus iria dar a terra para o povo, e eles dizem, somente não sejam rebeldes com o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Só que daí, isso que eu achei interessante. Eles foram lá, mas não foi isso que eles viram. Eles não viram que eles iam devorar o povo da terra como pão. Eles viram que eles eram como gafanhotos aos olhos do povo da terra. Entende? Então, eles viram uma coisa totalmente, assim,
impossível. Mas eles vão pelos olhos da fé e apresentam essa visão aqui para o povo, né? Então, assim, achei isso muito, muito interessante. Eles falam, não, vamos lá, porque Deus vai nos dar o poder e a gente eles vão ser pra gente como fosse pão, a gente vai comer eles desse jeito. Vai ser super fácil. Então, isso que eu achei muito impressionante. Eles são homens de fé que conseguem ver as promessas de Deus, se assegurar das promessas de Deus e mostrar para o povo nessa perspectiva, né? Uma perspectiva de vitória, uma perspectiva realmente de ver além do que as provas, né? Do que tá ali, do que pode ser visto. Então, aí ele fala, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Isso também eu acho interessante, porque a proteção deles se foi aqui, falam, né, que eles já tinham passado. ah, Inclusive, o povo de Israel ficou tanto tempo na escravidão por causa disso, né? Deus, ele menciona isso para Abraão, que o povo de Canaã não tinha ainda passado do limite. Então, o povo de Israel fica um tempo na escravidão, até que os cananeus passassem do limite com relação a Deus, com relação às impressões que Deus ia fazer neles para que eles pudessem mudar de vida. E aí, realmente, aqui, no caso, já chegou ao limite. E aqui fala que eles não estavam mais com a proteção de Deus, porque eles já tinham chegado ao limite. Então, por isso, Deus permite, né, que o povo de Israel avance e alcance esse Canaã, né, e mate todo mundo, todo o povo, todos os cananeus. Mas, gente, um monte de pessoas levantaram a mão, acho que o Luiz, depois o Enzo, depois o Roberto. Boa noite. A minha dúvida, né, que eu coloco aqui, a indagação para o grupo muitas das vezes a gente estuda essa situação da rebeldia do povo de Deus no deserto, né, e só separa Josué e Calebe. Mas eu acho interessante a gente trazer nos dias de hoje, é porque nós não vivemos muitas das promessas de Deus, né? É uma questão que a gente tem que indagar, né? Porque as promessas de Deus estão na Bíblia, né? E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cada vez quando você lê a Bíblia, muitas promessas tem, né? E o mesmo Deus poderoso que atuou no passado é o mesmo Deus hoje do presente. E Salmo capítulo 9, versículo 10, ele diz: aqueles que te conhecem, Senhor, confiam em ti, porque tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Então, é uma coisa que eu tenho indagado a Deus, né? E a própria profetisa diz, né, que o povo de Deus não tem recebido mais as promessas de Deus porque não tem reivindicado. Será que a gente não está vendo as promessas de Deus se concretizando em nossa vida porque a gente não tem lutado com Deus, né? E quando eu falo assim, lutado como Jacó, né? Porque seja uma dificuldade na faculdade, seja uma dificuldade no trabalho, seja qualquer dificuldade, a palavra de Deus está cheia de promessas, né? E a pergunta é, por que essas promessas não estão se cumprindo em nossas vidas? Verdade, Luiz. Uma coisa pra gente refletir, né? Nossa parte, né? Dentro das promessas de Deus. Acho que é o Enzo. Pode falar, Enzo. Bela, pegando adendo no que você falou sobre o comentário que Caleb faz, né? E, sabe, depois disso aí, até eles foram quase apedrejados, né? Se não fosse a intervenção divina, como já foi falado aqui antes. Acho interessante que nós precisamos de homens, né? Leonte fala, tem conhecida aquela frase, né? Então, de homens e etc., vai discorrendo. E nesse contexto nós tivemos, né? Pelo menos dois homens que vieram de uma missão e tinha seus prós e contras, mas Deus estava com eles, né? E depois a gente vê mais à frente que Deus fala para Moisés, né? 10 vezes eles já me provocaram, né? 10 vezes eles já duvidaram de mim. Então, eles já tinham passado por dificuldades, viram que Deus, ele tinha suprido as necessidades deles e mesmo assim eles reclamaram. E Josué e Caleb, eles estavam ali para animar o povo, né? Foi uma prova para o povo. E eu gostei muito dessa frase, né? Que seria como devorar um pão. E pra gente é uma coisa muito fácil, né? Ainda mais quando a gente tá com fome. A gente come rapidinho o pão, né? Devora o pão.
Então, com o cuidado de Deus, seria muito fácil. E a gente vê depois ali, já no livro de Josué, a gente vai ver mais pra frente, né, detalhes sobre isso, que foi muito fácil, né? A mão de Deus foi guiando, e se tivesse ligado a mão de Deus, tudo correria bem, né? Ah, mas outro ponto que eu queria comentar antes de eu terminar aqui, não quero me prolongar muito também, seria a frase que Caleb ele fala, né? Porque no trecho fala assim, retirou-lhes deles no seu amparo. A Bela também comentou um pouquinho, mas eu fico imaginando o amor de Deus, né? Pensar aqueles povos pagãos, se a gente for estudar os rituais que eles faziam, né? Com seus deuses e até sacrifício de crianças, etc., coisas macabras, né? E também ligadas à orgia. Ah, e mesmo assim, Deus dá um tempo de misericórdia para eles, né? Para os pagãos. E é uma coisa incrível, eu acho incrível isso. Ele vai dando chances, chances, chances. E mesmo assim, ele não desiste deles, porque se a gente for ver a história de Josué e Jericó, Raabe, ela era uma pagã, e mesmo assim, Deus dá misericórdia para ela, né? Então, vê que a misericórdia de Deus está aberta. Mas retirou-lhes deles o seu amparo. Eles, na verdade, praticamente esgotaram, né? A paciência de Deus, ou o limite que é imposto, né? De Deus para cada um de nós. Então, até um cuidado para cada um de nós, né? Ainda mais para gente que nós conhecemos mais a verdade do que outras denominações, etc. Ele chega a falar que nós somos indesculpáveis, né? Os adventistas do sétimo dia são indesculpáveis com a verdade que tem. E o bom é que a gente sabe que se Deus foi misericordioso até com os pagãos, quanto mais a nós, né? Então, não vamos ser como o povo de Israel duvidando, né? E sim que nós possamos, cada um de nós, sermos como Caleb e Josué, né? Esse seria meu comentário, Bela. Amém, Enzo. O Matheus falou aqui, né, nos comentários, que Deus pega e fala pra eles que, nossa, vocês 10 vezes já estão se rebelando, não sei a expressão que Deus fala, mas se rebelando contra mim. Deus fala, não, quanto tempo vocês estão se rebelando? Mas o Matheus falou, né, e a gente, né? A gente é muito mais de 10 vezes por dia, eu não sei, mas Deus é realmente muito misericordioso. Pode falar, Roberto. Eu queria dar uma puxada na questão depois de Moisés, né, que ele vai fazer um apelo pelo povo, e é Pode entrar, justamente Jair. E é justamente aquele apelo, né, eu acho incrível que olha como que é. Moisés aqui, ele tinha uma vida muito próxima de Deus, né? A gente sabe. A próxima semana a gente vai falar sobre o pecado que causou problema para ele. Mas até aqui, Moisés fazendo tudo bonitinho, tudo do jeito que tem que fazer. Mesmo assim, você não vai ver Moisés orando, falando: Ó, Senhor, por que eu fiz isso e aquilo outro? Ouve aí o que eu tô te pedindo. Você não vai ver isso. Moisés ele vai sempre interpelar, ele vai falar para Deus não fazer nada contra o povo, mas a justificativa é sempre o nome de Deus. Ó Uhum. Senhor, seu nome vai ser desonrado. O Senhor vai ficar como se fosse aquela pessoa que fala e não cumpre o que fala. Você tirou eles de lá, falou que ia dar a terra para eles, agora o Senhor vai destruir eles e não vai dar a terra. Então, olha, Moisés ele arruma um argumento que é o quê? Deus. Aí, quando você vai lá para Daniel, quando vai fazer aquela oração bonita dele, ele ora toda a oração falando: Olha, nós somos pecador mesmo, miserável, sou isso, sou aquilo, somos aquilo mesmo. O Senhor está com toda a razão de fazer com que a gente fique 2.300 anos cativo, mas o seu nome vai ser desonrado. Então, Daniel usa o mesmo argumento que Moisés usou séculos atrás. Então, eu acho interessante isso, porque esses homens que a gente olha a história deles e a gente se vê querendo pelo menos ser um pouco do que eles foram, eles não tinham a audácia de pedir a Deus como se eles fossem os melhores e os maiorais, sabe? E isso é um tapa na cara daquele povo que não, que a gente fala sobre o não pecar e etc., vitória sobre o pecado e isso e aquilo, e aí eles já colocam como se a gente, então você já conseguiu alcançar isso aí? Ou aquilo outro? Mas não, porque esses homens alcançaram isso e eles em nenhum momento se vangloriam de ter alcançado. E é Uhum. exatamente o mesmo que vai acontecer conosco. Deus vai alcançar em nós as coisas e nós não temos mesmo que se vangloriar porque a gente é trapo. Então Moisés, sabendo disso, ele colocava sempre: Ó Senhor, o seu nome vai ser desonrado.
todo mundo que você for ver que vai fazer oração na Bíblia sempre vai colocar Deus como o primário ali, quem, olha, o Senhor, faça isso ou aquilo, porque senão o seu nome vai ser desonrado. Ou seja, ele sempre está pensando em Deus, ou muitas vezes Moisés aqui pensou em Deus e no próximo, porque pensando em Deus, ele também estava querendo salvar o povo, entendeu? E aí Deus vai aqui, depois de muito aqui, né, muita conversa, eu achei interessante que Deus fala, ó, tudo bem, ó, você me convenceu, tá? Só que é o seguinte, esse povo, tirando Caleb e Josué, ninguém que viu a minha glória. Por quê? O povo ouviu Deus falando, o povo viu o mar abrindo, o povo viu água saindo de rocha. E quer mais ver glória do que isso? A gente não vê quase nada de glória perto daquele povo de Israel, gente. E aí Deus falou, ó, todos esses que não fizeram, que viram a minha glória, viram as maravilhas que eu fiz e fizeram o que fizeram, eles não verão a terra. Mas os dois lá, né, iriam ver. Moisés não viu porque depois a gente vai saber semana que vem. Mas os dois, só os dois iriam conseguir ver a terra. Então, isso aqui é interessante porque Deus é amor, assim como vocês falaram, mas ele também é um Deus de justiça. E ele conseguiu, né, juntar aí o amor, fazer com que o povo ali fosse se arrependendo, mas a justiça era, ó, vocês não vão ver a terra, tá? Tudo isso que vocês passaram, vocês vão lutar, vão ficar no deserto, vão reconhecer os seus erros, mas vocês não vão ver a terra. E tudo isso não é porque Deus é mau, né? Nós sabemos que Deus é incapaz de fazer o mal, mas é porque Deus precisava ensinar aquele povo, porque outras gerações viriam e não poderiam cair no mesmo erro, mas infelizmente caíram e continuamos caindo, sabe? Então, mas Deus deixou ali muito bem, que nem a questão a semana que vem, não querendo dar spoiler, mas Moisés ele não vai entrar justamente porque Deus precisava falar para o povo, ó, o líder de vocês cometeu algo, e a Ellen White vai dizer que se Deus permitisse que Moisés entrasse na terra, o povo, então todo mundo pode. Então o povo ia falar, não, agora, então era sempre um exemplo que Deus estava batendo ali, mostrando para eles. Então aqui é mais um exemplo, porque esses pais, essas mães, essas pessoas que estavam ali, eles teriam que passar isso para os seus filhos, e os filhos, né, deveriam não cair nos mesmos erros que os pais e assim por diante, como diz Deuteronômio 6:5, né, para colocar nos umbrais, nas coisas, ensinar os filhos de tudo jeito que puder, colocar nas portas, nas paredes, etc. Então, achei bem interessante como Deus une o amor e a justiça, e ele sempre querendo fazer com que o povo reconhecesse, por mais que eles não vistem a terra na terra, Canaã na terra, eles ainda tinham a possibilidade de ver uma Canaã celestial, né? Porque eu acredito que muitos desses aí depois colocaram a mão na consciência, com certeza, e quem sabe muitos deles ainda se salvaram, mas eles não aquilo que eles almejavam ver aqui, eles não viram. Assim como Moisés também, né? Não foi hoje para ele, mas teve um amanhã. Então, que a gente, se a gente conseguir, com a graça de Deus, ser um Caleb e um Josué, amém. Mas caso a gente esteja caminhando como povo, a gente ainda tem ainda a esperança, ainda há tempo enquanto a porta da graça está aberta. Então, se a gente está caminhando como esse povo, a gente precisa estar ao estralo. Talvez a gente não vai estar vivo para ver Jesus voltando, mas a gente pode acordar para vê-lo do mesmo jeito, né? Basta a gente colocar a nossa cabeça no lugar e fazer o que Deus quer que a gente faça. Verdade, Roberto. E salientando um detalhe que você falou, que me impressiona, é a preocupação real de Moisés, né, com a honra de Deus. E os verdadeiros homens, os homens de Deus, não estão preocupados com a própria salvação, mas eles estão preocupados com a honra de Deus. E uma pessoa que fala muito isso é o pastor Dennis Priebe. Eu gosto muito de ouvir os sermões dele. E ele fala muito sobre isso quando ele vai falar sobre santificação, sobre perfeição de caráter. Ele fala sobre qual deve ser a nossa real preocupação. A gente não deve estar preocupado em vencer o pecado para que a gente possa ser salvo, né? A gente precisa estar preocupado em vencer o pecado para que o nome de Deus seja honrado, né? Para que o caráter dele seja indicado,
né? Porque a nossa preocupação não deve ser com nós mesmos, né? Ali a preocupação de Moisés era com Deus e com os outros. Mas muitas vezes a gente tá muito ainda preocupado com nós mesmos, sabe? Porque a gente precisa estar perfeito, a gente precisa, para poder alcançar a salvação, para poder ser salvo, né? A gente precisa obedecer aos mandamentos, mas a gente precisa estar preocupado com a honra de Deus, com o nome de Deus. E essa era a preocupação de Moisés, e todo o tempo que o povo desobedecia, ele tinha que interceder, como o Roberto falou, ele pegava e falava: Senhor, o seu nome vai ser desonrado. Então, assim, o zelo dele pelo nome de Deus, pela honra do nome de Deus entre os povos, pelo como que o nome de Deus ia ser visto entre as outras pessoas. Muitas vezes não é a nossa motivação pra gente fazer uma coisa ou não, né? Então, assim, tanto para as coisas boas, né? Assim, no sentido de vamos aperfeiçoar o nosso caráter, porque a gente tá aqui como representantes de Deus. Agora, em todo tempo, a gente tem que pensar nisso, né? O que eu vou fazer agora? O que as outras pessoas vão ver? Eu vou louvar o nome de Deus, né? Através da minha vida. Eu vou estar honrando o nome do meu Deus, eu vou estar trazendo glória, né, para o nome de Deus, porque eu me chamo cristão, eu levo esse nome nas minhas costas, agora o nome de Deus vai estar sendo honrado. Eu vou estar me mostrando como um verdadeiro cristão. Ellen White até fala que se é pra gente viver de uma forma que uh, errada, né, ela fala em relação à nossa vida cristã. Então, que a gente nem se chama adventista do sétimo dia, porque há um peso muito grande em sermos chamados adventistas do sétimo dia, a gente está levando o nome de Deus. Então, isso é muito sério, então em todos os aspectos. Mas aqui, quando Moisés reivindica, ele fala a Deus: Senhor, se o Senhor fizer isso, os outros povos vão dizer que Deus, na verdade, nem tinha poder, né? Porque não conseguiu levar o povo até o final, matou o povo no deserto. Muito, muito sério isso. E ele chega a falar, né? Senhor, apaga o meu nome. Não sei se foi aqui, acho que não foi nesse momento. Mas apaga meu nome, mas não deixa esse povo. Também eu acho que não era somente, desculpa, gente, que eu tô falando demais, já passo pra vocês, mas não era somente uma. Era também uma prova para Moisés, entende? Porque ao mesmo tempo que Deus estava falando que ele queria destruir o povo, ele estava falando: vou colocar você como a descendência, vai ser os seus descendentes. E qual foi a reação de Moisés, né? A gente vê ali um eu totalmente morto, né? Totalmente morto para ele mesmo. Acho que Luiz, depois o Mateus, depois a voz do deserto. Pode ficar à vontade. Pode falar, Luiz. Acho que baixou a mão. Pode falar então, Mateus. Eu queria dar continuidade ao que vocês falaram aí, porque quando a gente vê Jeremias capítulo 9, versículo 23, diz que o rico não se glorie na sua riqueza, que o forte não se glorie na sua força, que o sábio não se glorie na sua sabedoria, mas aquele que quer se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e compreender. E cada vez quando a gente vai, muitas das vezes, não sei se alguém já presenciou isso, quando você está em oração, né? E aí você começa a orar, a pedir a Deus, né? E muitas das vezes a gente, na nossa presunção, a gente começa a colocar os nossos méritos, né? Mas quando Ellen White fala, cada vez mais que a gente se aproxima de Cristo, mais os nossos pecados ficarão patentes, né? E aí você chega no momento da oração, o que eu posso reivindicar? E aí o que Moisés e muitas das vezes Daniel ele fazem? Quando a gente está diante de Deus, a gente começa o quê? Reivindicar a própria promessa de Deus, o próprio caráter dele. E aí quando a gente reivindica a promessa dele, ele não pode negar. Né? E aí o que acontece? Cada vez mais que a gente vai reivindicando as promessas de Deus, mais a gente vai contemplando o caráter dele, né? Porque aquela promessa fica na sua mente. Eu achei até interessante, eu vou citar um exemplo aqui, outro dia aconteceu comigo, né? Eu estou fazendo uma outra graduação em Direito, e aí a gente vai conhecendo as leis, né? E uma vez eu fui comprar um produto, né? E eu vi que aquele produto, de forma intencional, né? E tem a Código Consumidor, diz que quando você compra um produto e a etiqueta está errada, vale o valor daquela etiqueta. Só que nesse dia, quando eu fui comprar o produto, eu vi que tinha 10 unidades com preço diferente e só uma que estava com preço errado. E aí eu fui lá e peguei essa uma que estava com preço errado, ou seja, eu fui de má fé, né? Mas sabendo que a lei me protegia. Aí quando eu cheguei lá no caixa, né? Aí fui comprar, aí o produto estava um valor bem baixo, né?
Aí a moça não queria fazer comigo, eu falei, olha, mas a lei diz isso, isso, aí veio o gerente, né? Eu falei, aí o gerente começou a querer falar comigo. Eu falei, mas é a lei, tá na lei, tá na lei, tá na lei. O cara, por isso que esse país não vai na frente, para frente, etc. E voltei, né? E o Espírito Santo ficou me incomodando muito nessa situação, né? E aí eu lembro quando eu fui ler o Espírito de Profecia, não sei qual foi, né? Um dos livros, e aí foi dito assim: nós somos desafiados a não seguir o padrão do mundo, mas devemos seguir o padrão do céu. Os padrões dos homens não são nossos padrões. Nossa, quando eu vi isso no Espírito de Profecia, né? Como se fosse o Espírito Santo me dando um tapa no rosto. Aí ele falou assim: volta lá e paga a diferença. Aí eu tive que voltar lá e eu fui explicar para o rapaz: olha, a lei me permite comprar esse produto mais barato. Só que Deus me chamou a atenção que eu não posso aproveitar dessa expertise, né? Então é aquilo ali, né? Então tá corroborando o que vocês estavam dizendo. É a gente honrar o nome de Deus, né? E como que a gente pode honrar seguindo o padrão divino? Ótimo. Perfeita colocação, Luiz. Muito importante. Matheus, pode falar. Então, é interessante como que foi como que no meio de tudo aquilo, de toda aquela bagunça, de toda aquela situação terrível que estava acontecendo, Moisés ainda reconhece o amor de Deus, né? Ele pega e fala: Tens perdoado este povo desde o Egito até agora. Tens sido paciente e misericordioso até aqui com este povo ingrato. Indigno como ele possa ser, tua misericórdia é a mesma. Ele suplica. Portanto, não os pouparia desta vez, dando mais um exemplo da divina paciência aos muitos que já têm dado. Então, a gente vê que ele novamente apela ao amor de Deus, apela à misericórdia de Deus, né? E lá no Cristo Nossa Justiça, no Testemunho Seletos 2, a última parte que eu vou citar, Ellen White diz: É verdade, sois impotentes, mas exaltai a Jesus diante dele, a respeito diante de Satanás. Eu tenho um Salvador ressuscitado, nele confio, e ele jamais consentirá com que eu seja confundido. Em seu nome eu triunfo, ele é minha justiça e minha coroa de regozijo. Então, a gente vê, né, que por mais que aquele povo era um povo indigno, era um povo que não merecia nada, era um povo pecador, era um povo de dura serviço, e Satanás acusava eles a todo momento, e eles sabiam disso, eles ainda assim tinham a possibilidade de ir atrás da misericórdia de Deus, de se reconhecer pecador e pedir no nome de Deus, pedir a misericórdia no nome de Deus, pedir que pelo nome de Deus poupasse eles. Então, Moisés reconheceu esse amor de Deus. Seria bom se o povo também tivesse reconhecido, né? Verdade, Matheus. Ah, agora, acho que é a voz do deserto. Pode falar. Olá, pessoal. Aqui é o Carlos, naturólogo. Ah, Eu queria comentar em relação a Moisés sobre a questão de ele pedir para tirar o nome dele, se fosse preciso também tirar o nome do povo. Eu lembro que lendo essa passagem, o Senhor fala que Moisés ele também amou o povo, né? Em primeiro lugar, para defender o nome de Deus, mas em segundo lugar também, ele amou ali o povo, né? Mesmo o povo sendo tão corrupto e até querer assassinar Moisés e os outros. E eu lembro também que Jesus fez algo semelhante, né? Quando os fariseus, a White fala que os fariseus eles queriam despedaçar Jesus, né? Que eu fico pensando assim, hoje a gente fica escandalizado quando a gente ouve que fulano esquartejou, né? Outra pessoa e tal. E eu fico pensando, e os líderes da igreja daquela época queriam fazer isso com Jesus. Queriam cortar Jesus em picadinho. Ou seja, veja o nível. Ou seja, tem até psicopatas ali, eu acho, porque o pessoal hoje chama essas pessoas de psicopatas, né? E os fariseus queriam fazer isso com Jesus.
E assim, Ellen White fala que Jesus olhou para aqueles homens com um olhar de choro e os amou. E eu fico pensando assim, quantas vezes a gente está numa posição como a de Jesus, a de Moisés, diante dos nossos pastores ou líderes da igreja, e às vezes a gente passa por difamação, por calúnia, ou é interpretado errado, e a gente já perde a paciência, a gente já critica, a gente já, né, às vezes quer sair ou quer evitar de ir para a igreja. Eu fico pensando, e quando vinham as coisas piores, como o Roberto comentou aqui, né? Quando vinham as coisas piores, quando chegar nessa situação de talvez as pessoas da igreja, né, ter esse espírito de ódio a ponto de querer assassinar-nos, será que a gente vai conseguir amar, né, como Moisés e Cristo amou, né? Então, essa reflexão que eu queria fazer, né? E a gente pode pegar exemplos lá, mas foi Moisés, né? Mas aí pode pegar o exemplo de Jones, por exemplo, que mesmo passando por tudo que ele passou, né? ah, ele, mesmo depois que foi para um lado diferente, ele continuou ali amando a igreja. Assim também um exemplo de Magan, que é o amigo de Sudley, que fez a escola de Madison, que a esposa dele faleceu porque os líderes estavam criticando demais, sabe, a escola de Madison, que era uma escola de sustento próprio, né? E Ellen White fala que a culpa da esposa falecer foi dos pastores da igreja. E mesmo assim, Magan disse, nós vamos continuar formando missionários para trabalhar dentro da igreja. Então a gente vê assim, como esses homens de Deus eram tão cheios de amor de Deus que mesmo com todos esses problemas dos líderes, eles continuaram com esse espírito de Cristo, né? De amar essas pessoas, de interceder por essas pessoas num momento tão difícil, que eu digo, meu Deus, eu não sei. Eu acho que eu não faria isso, porque eu já fico já, sabe, abalado emocionalmente quando acontece essa divergência que chega pastor, olha, bora conversar aqui, comissão, é aquele desgaste. Eu digo, imagine eles, né? Então é só essa reflexão que eu queria fazer mesmo. Interessante, porque muitas vezes a gente fica condoído, né? Ah, estão falando mal de mim, estão me perseguindo, tô sofrendo perseguição, né? E a gente não tem nem noção, né? Porque que perseguição, o quê, né? O que vai ser depois, né? Então, é tão pouco. Então a gente precisa ter noção disso e pedir a Deus a visão certa das coisas e o amor verdadeiro, né? Porque se a gente não sabe, muitas vezes, em pequenas coisas, como o Carlos falou, a gente já quer a justiça pelas próprias mãos, fazer alguma coisa, né? Se defender. Então, Cristo não se defendia, né? Que Jesus nos ajude nesse sentido. Pra gente finalizar aqui, então, aqui fala que o povo de Israel estava muito perto da Terra Prometida, estava à entrada da Terra Prometida, mas eles se rebelaram impiamente e perderam a proteção de Deus. Isso, na verdade, foi o mais sério, né? Eles perderam a proteção de Deus, por isso eles não puderam mais avançar. Tanto é que aqui fala, como alguém comentou logo já no início, acho que foi o Roberto, não lembro, que eles tinham falado, quem dera a gente tivesse morrido no Egito ou no deserto. E aí Deus vai lá e então fala, tá bom, vocês vão morrer no deserto, então. Sério, né? Porque às vezes a gente não pensa, a gente fala as coisas impensadamente, é porque não sei o quê. E aí eles acabaram morrendo no deserto. Como eles tinham clamado tantas vezes, né? Que seria muito melhor. Porque do contrário, eles já estavam sem a proteção de Deus, ia vir o, os cananitas, iriam vir, os cananeus, cananitas, né? Mas enfim, e eles iam ser destruídos. Então, achei muito sério isso. Que acabou que aqui fala, naquele momento, Deus faria com que a palavra deles se cumprisse. Deus pegou eles pela palavra deles e fez com que acontecesse o que eles estavam achando que seria melhor. Então, toda essa geração morreu no deserto. Como que isso é sério, né? O que resultou
aquela murmuração, aquela coisa que talvez a gente acha, ai, mas não tem problema, né? Só reclamar um pouquinho, fazer uma coisinha, ah, mas que acabou sendo ali um problema, que cada pouco eles estavam reclamando de novo, né? De novo, de novo, de novo, e aumentando. Então, no que resultou, né? Pode falar, Matheus. Eu olhei aqui mais pra frente, eu acho que não vai falar especificamente apenas sobre Josué e Caleb, igual fala no Patriarcas e Profetas, mas a última coisa que eu queria comentar é a respeito deles, né? Duas coisas a respeito de Josué e Caleb. Porque quando a gente vai ver a grandeza dos dois, né? Quando eles vão escolher a terra, a gente viu que o primeiro a escolher a sua parte da terra seria Josué, né? Josué iria escolher. Só que aí Josué decide entregar a sua escolha para Caleb. E aí Caleb, demonstrando também a sua grandeza, ele pega, escolhe a pior terra, que no caso só se tornaria melhor após ele derrotasse justamente os gigantes que os pais deles e que todas aquelas gerações que ele também fazia parte se recusaram em ir. De tanta fé que Caleb tinha. Caleb demonstrou a fé que todo o povo de Israel não tinha. O povo de Israel todo não foram capazes de entrar, dominar e derrotar aqueles gigantes cananeus. Eu escrevi cananitas aqui também, acho que é cananitas mesmo. Eles não teve coragem de derrotar esses gigantes cananitas. Porém Caleb, ele, através de Caleb, sua família e aquelas pessoas que ele recrutou, ele sozinho, junto com esse povo, foi capaz de dominar aquela terra e, nossa, Ellen White fala a respeito dessa grandeza de Caleb, né? Que a fé que ele demonstrou foi também para mostrar para todo mundo o que aconteceria se eles tivessem entrado naquele momento. Então, Caleb pegou e falou assim: Uhum. eu vou mostrar que se a gente tivesse confiado em Deus lá atrás, a gente dominaria. Se foi rápido, eu com os meus amigos aqui, com a minha família, imagina como que seria rápido se todo o povo de Israel fosse e acreditasse em Deus. Então, Josué e Caleb são homens grandíssimos quando a gente vai falar a respeito de fé, a respeito de confiança em Deus. Verdade, Matheusinho, impressionante. Pode falar, Helena. Só lembrando do comentário que você disse sobre que Deus tomou a punição do povo de Israel foi justamente aquilo que eles falaram. Ah, se quem dera nós tivéssemos morrido no deserto ou no Egito. Isso me fez lembrar da história de Elias, que quando ele estava também fugindo de Jezabel, estava no deserto, ele pediu a Deus que também morresse. Mas aí tem um comentário de Ellen White que Deus ignorou esse pedido dele, não tomou ele pela palavra, deixando fazer com que ele morresse. Aí, fazendo um paralelo aqui com o, o povo de Israel, Deus tomou justamente o que eles falaram. Por conta da rebeldia, Deus falou: ah, vocês estão querendo isso? Então vocês terão. E aí fala que o povo de Israel eles deviam compreender plenamente que era a punição por sua idolatria e rebeldes murmurações, que tinham obrigado o Senhor a mudar seu propósito concernente a eles. Ou seja, a ação deles fez com que Deus mudasse o trato com que ele estava tendo com Israel. É igual uma criança quando o pai tem que tomar medidas quando está corrigindo um filho e às vezes ele percebe que tem que mudar medidas drásticas, foi o que aconteceu com Israel. Deus teve que mudar completamente a forma com que ele estava lidando com eles. Muito sério, né, Helena? Muito sério. E realmente ficou como uma lição eterna ali para o povo de Israel, né? Que Deus levou a sério o que eles tinham falado. E mudou, né? Deus é um Deus, ele dá as bênçãos condicionalmente, né? Assim como também no caso de ver em Nínive, ele também dá as maldições condicionalmente. Então ali Deus mudou a questão. Então, para a gente finalizar, eu queria só ler uma frase aqui que diz assim: assim deviam eles suportar e sofrer as consequências de suas iniquidades 40 anos, de acordo com o número de dias que espionaram na terra. Um dia para cada um. Então ali eles espionaram a terra 40 anos, né? Há esse paralelo, e 40 anos, 40 dias, e aí se aumentou 40 anos, né, de peregrinação do povo. Pode falar, Eric.
É interessante só um último comentário. Números 13, 14, 21, quando Moisés intercede, depois a resposta de Deus à intercessão de Moisés. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Deus faz uma profecia para o fim dos tempos, né? Apocalipse 18, a glória do anjo que enche a terra. Dando uma ideia de todo, né? E só na nova tradução da linguagem hoje que tem escrito encher toda a terra, né? Lá no Apocalipse 18, então é uma versão que nesse texto ajuda a entender essa ideia de todo. Deus deu uma profecia que vai se cumprir nos eventos finais da história da Terra. Olha, não fiz o cálculo aí de quantidade de anos, mas mais de quase assim, que 3.000 anos, mais de 3.000 anos antes, Deus já dá nessa resposta, né, um indício do que como é que vai ser. A glória do Senhor vai encher toda a terra. Todos vão ter acesso. O evangelho do reino será pregado a todo mundo. Então virá o fim. Maravilha, né? Coisa linda. Então, assim, vamos ficar com essa reflexão do povo de Israel. Novamente, né? Que Deus possa tocar os nossos corações e que a gente não retarde os planos de Deus para nós como igreja, para nós como indivíduos, né? Que nós não retardemos através da nossa indisposição de obedecer e de acreditar que Deus pode fazer em nós o que Ele disse que vai fazer, né? Porque muitas vezes nós temos sido assim, né? Nós temos passado pela mesma situação do povo. Ela White faz essa comparação, né? De nós com eles. Que nós não retardemos e que a gente entre em Canaã o quanto antes, né? O quanto antes possível. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Vou chamar outra pessoa para orar. Matheus, você ora pra gente? Por favor. Ora, ora. Senhor Deus Pai Santo, aqui estamos perante Tua presença novamente, ajoelhados ou em qualquer posição que estivermos, sabemos que somos indignos e por isso aqui estamos. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor tenha misericórdia da gente. Sabemos que também somos fracos e falhos, mas em Teu nome a gente pede, Pai, que o Senhor nos dê força para vencer os nossos pecados. Queremos ser igual Josué, igual Caleb, não ser descrente da Tua santa palavra. E por isso viemos aqui hoje estudar a Tua Santa Palavra, estudar mais a respeito do que o Senhor deixou para a gente como exemplo. Que possamos seguir o exemplo desses dois que a gente citou, que seja para a Tua glória e para a Tua honra, que nos dê uma restante de noite abençoada, que quando viermos a dormir o Senhor nos guie e nos proteja. Isso é o que pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, gente. Deus seja louvado. Obrigada pela presença de todos vocês. Que estudo maravilhoso, né? Semana que vem, então, aí, a gente tá aí, como o Roberto muitas vezes mencionou, estudando o capítulo 21 sobre o pecado de Moisés, que é outra situação bastante séria, né? Que a gente vai ver a importância e a seriedade do pecado do líder, né? E como Deus lida com isso e como que ele vê o pecado do líder e o pecado do povo. Vamos tirar uma foto antes de a gente finalizar? Peguem os livros. A gente tira a foto. Quem que pode tirar pra gente, gente? Eu tiro. Tira. Obrigado, Matheus. Contar até Liguem as 3. câmeras, por favor. É esperar ligar as câmeras e contar até 3. Por favor, Acho que por vai todo favor. mundo contar até 3 já, então. 1, 2 e 3. Deixa eu ver se deu certinho, peraí. Aí se der certo, aí já cancela. Deixa eu só ver se deu certo. Maravilha, deu certo. Bênção. Muito obrigada, gente. Obrigada, Matheus. De nada, tchau, tchau, com Deus todo mundo. Boa noite, gente, pra todo mundo. Fiquem com Deus. E vamos ficar em oração pelo Jean, viu? Ele pediu oração aí pra gente.